Fala galera, estamos começando aí o segundo episódio, mais um episódio do Atitude Podcast, graças a Deus, e tô ansioso, tô nervoso, apesar de a gente ter uma amizade aqui, né, com esse convidado, tem uma amizade com ele aí já tem um bom tempo, trabalhamos junto durante 7 anos no hospital, e o nosso segundo convidado é o Dr. Arnaldo. Para quem não conhece, vamos conhecer um pouco da história, já que nos bastidores eu já conheci um pedaço da história dele que eu não sabia. E nós vamos conhecer mais ainda do Dr. Arnaldo aqui, que hoje nós vamos conversar sobre a saúde do homem, a carreira dele, quando começou, como começou essa vontade de ser médico aí, né, de salvar vidas e dar a vida, né, porque muita gente aqui de Colorado já nasceu pelas mãos do senhor, né, não, doutor? Já tive bastante nascimentos por aí. Acho que meio Colorado já foi com ele, dos mais velhos aí. Teve muita gente. Às vezes a gente se encontra por aí em algum lugar e tem alguém que fala, esse daqui é o senhor que fez o parto, esse daqui nasceu com você. Então tem... O duro que você vai falando assim, nossa, tô ficando velho de verdade, né? E isso daí não tem como impedir, né? Não. A velhice vem, queira ou não queira. Não queira ou tem não como queira. Você se livrar dela, né? Doutor, quanto tempo o senhor tem de médico? Bom, eu me formei em 1976, então eu já estou indo para 47 anos. É quase 48, né? Isso, já chegando nos 48 anos. Caramba! Né? Me formei em 76 pela Faculdade de Medicina de Valença, interior do Rio de Janeiro, né? Nossa! É uma faculdade particular, mas ela é de uma fundação. É uma fundação, como o nosso hospital aqui é uma fundação, essa faculdade também é uma fundação, chama-se Fundação André Arcoverde. Ela tem várias faculdades, né? Dentre essas faculdades tem uma de medicina, tem de direito, tem de psicologia, tem várias faculdades, né? Odonto. E tive assim, quer dizer, a sorte não, né? Foi uma situação de coincidência, que eu não conhecia a escola, na época era uma escola nova, mas acabou sendo assim uma coisa muito boa para mim, né? Na época procurava-se, vamos supor, federal, estadual, isso, aquilo, né? E essa faculdade foi onde eu passei no vestibular e fomos para lá, né? E o que eu quero dizer que foi uma faculdade muito boa para mim é que hoje o professor de faculdade de medicina, ele é um indivíduo, talvez, vamos supor, que tem alguma experiência na clínica, ele tem alguns anos de formado, isso, aquilo, mas ele não é um professor, né? E a nossa faculdade angariou professores oriundos de Faculdade Gama Filho, Estado Federal do Rio de Janeiro, mesmo. Pessoal que estava aposentando ou aposentado, né? E que eram mestres mesmo, né? E isso daí fez assim, dar uma segurança muito boa na minha formação e na formação dos meus colegas, é lógico. Que bacana, que bacana. Daí o senhor terminou lá, já veio direto, voltou direto para Colorado ou não? Não. Eu terminei a faculdade em 76, em Valença, né? E depois eu vim para São Paulo, em que eu fiquei mais 2 anos em São Paulo, me especializando em cirurgia geral, né? Uhum. Então eu em 76 formei, 77, 78 fiz residência no Hospital Municipal de São Paulo, e em 79 é que eu vim para Colorado como médico. Como médico mesmo. Isso. 79. 79, na época que estava fundando o hospital, né? O hospital iniciou as suas atividades em 79, né? Então, na época, eu, Dr. Shibata, fomos os primeiros médicos que entramos no hospital. Senhor, né? E o Shibata? Nós somos os médicos que inauguramos o Santa Clara. Nossa Senhora, que honra, hein? Que bacana. Sim, foi e bom. Até hoje, trabalhando no Hospital Santa Clara. Isso. Não tem jeito de parar, né? Não para. É paixão mesmo, né? Gente, teve... Aliás, eu digo até o seguinte, eu me sinto mais tranquilo com o bisturi na mão do que na frente desse negócio aqui. Ele falou que não gosta muito de ficar na frente do microfone. Mas já nós tiramos essa vergonha dele. Rapaz, eu lembro que, infelizmente, o senhor teve um problema de saúde há uns tempos atrás. Galera, esse homem teve um problema de saúde e o tempo de repouso dele foi dentro do hospital, mas não como paciente. Ele estava lá trabalhando, fazendo o que ama
Porque, gente, desde 79, aqui em Colorado, quem conhece o Dr. Arnaldo sabe o que representa esse nome para toda a população, de verdade. Obrigado. O que representa. Ah, não, vou ver aqui com o Dr. Arnaldo. Até quando ele estava... quando eu trabalhei no hospital durante 7 anos, eu era coordenador de marketing lá. E de TI também. E vira e mexe eu tinha que fazer uns vídeos pro hospital. E eu entrava lá eu gostava de ver a cirurgia do Dr. Arnaldo, porque a gente saía de lá quase um médico, porque ele explicando tudo. Ele foi fazer uma cirurgia na minha avó, ele explicou tudo que acontecia, pegou a hernia inguinal dela, mostrou o porquê que deu aquilo. Gente, vocês não têm a noção de como esse homem tem a experiência, que ele faz cirurgia de olhos fechados, a gente brincava lá dentro do hospital. Ele fecha os olhos... Os olhos bem abertos, né? Doutor, e quando começou essa vontade de ser médico, você decidiu e falou assim, não, acho que a medicina é uma coisa que eu vou querer, que é o que eu vou mexer. Foi a coisa assim, na época do ginasial, que eu me diferenciei em termos de saber aquilo que eu gostaria de fazer. E nessa época, eu tive assim, vamos dizer assim, uma pessoa que me estimulou, uma pessoa que eu tinha ele assim como um ponto de vista positivo, foi o Dr. Pedro Pagliucci, né? Um dos médicos antigos de Colorado, que é mais, pessoal que é mais antigo aqui da cidade vai conhecer. Médico muito bom também. Ele e o irmão dele, era o Dr. Pedro e o Dr. Renato Pagliucci. E o Dr. Pedro era um cara que tinha uma amizade boa com meu pai, porque ele atendia o pessoal da fazenda, né? Que o meu pai administrava, e então eu tinha assim, um relacionamento positivo com ele. Eu achei assim uma coisa bonita fazer medicina e segui adiante, né? Fui buscar aquilo que eu estava pretendendo. E quantos anos o senhor tinha na época? Hoje, na época era diferente a escolaridade em termos de níveis que é hoje, né? Lá na época era o primário, né? Uhum. Que eram 4 anos do primário, e depois terminava o primário, tinha 1 ano que era a admissão ao ginásio, e depois o ginasial. Então nessa época tinha o quê? Uns 14 anos por aí. Nossa, foi bem cedo. 14, 15 anos. Bem decidido o senhor também, né? Porque terminava o colegial, daí você já tinha que ir, na época era o científico, né? Então quem queria a área de medicina, né, fazia para ciências biológicas, e quem queria a área de exatas já era outra coisa. Então era separado assim, já. Entendi. Até no próprio colégio já se separava. Já né? Separava ali a vocação de cada um. Bacana. Daí eu acabei fazendo o ginasial em Colorado. Terminou o ginasial, eu fui para Curitiba. Na época eu tinha 16 anos quando fui para lá. Caraca. E uma das pessoas que me amparou lá em termos de localizar, em termos de informações, aquilo, foi o Dr. Shibata. Ele residia lá em uma república, né? E ele me deu o endereço quando eu fosse para lá. Já tinha conversado com ele, me deu o endereço, e quando fosse para lá, procurar ele lá na Trajano Reis 277. Memória! Isso, essa daí eu tenho uma memória muito boa para esse tipo de coisa, né? Nós vamos buscar esse endereço aí, nós vamos pôr foto de hoje, como é que tá hoje. Isso. Então eu fui, e chegando lá, ele já tinha conversado com a dona da República, como é que era para fazer e tal, né? E me matriculei no Colégio Estadual do Paraná. Então daí eu fiz o Colégio Estadual do Paraná. No último ano, nos últimos tempos ali, eu acabei fazendo um cursinho preparatório para vestibular, né? Esse cursinho que eu fiz, tinha vários lá na época, mas o que eu fiz chamava-se Bardal, nem sei se hoje ainda ele existe. Eu nunca nem ouvi falar. Bardal e Positivo, e tinha um outro lá, né? Positivo ainda tem até hoje. Positivo né? tem. E eu fiz nesse Bardal, né? Foi, como diz, esse período. Uma trajetória bacana, e com 16 anos já ir para Curitiba, morar na República e fazer acontecer a coisa. E uma coisa interessante nessa época, meu pai, como administrador de fazenda, é conhecido, e sabe-se que ele não tinha muita posse, né? Mas já no primeiro mês que eu estava morando lá em Curitiba, eu já arrumei um serviço e trabalhei até o 3º ano do colegial numa farmácia.
Então, meu primeiro emprego foi uma farmácia. Uma farmácia. Já entrou conhecendo um pouco de medicamento na faculdade. Que bacana. Não, inclusive, isso ajudou, assim, na faculdade, que aqueles colegas que tinham, assim, junto com a turma lá da faculdade, né? Falava fulano tal, com o remédio tal, e eu sabia o nome do remédio, eu sabia e tal, porque eu já tinha trabalhado na farmácia, né? E daí então eles ficavam todos, como que esse cara aí sabe do remédio, né? Porque eu trabalhava numa farmácia e já tinha essa facilidade, né? E na época da farmácia era igual hoje ou não? Porque não. Eu lembro que antigamente isso aconteceu muito comigo mesmo. Antes de ir no médico, a gente ia no farmacêutico. Isso. Eu tenho eu chamo de tio lá em Mato Grosso do Sul, na verdade. O pessoal lá da cidadezinha, lá de Itaporã, ele era. Hoje ele mora em Rio Brilhante. Em Jardim, perdão. E o pessoal lá da cidadezinha, lá de Itaporã, ia nele primeiro, para depois ir no médico. Isso antigamente, cidade pequena. Um exemplo, em Biaçaba, acredito que isso era desse jeito. A médica lá era a Dona Joana. Dona Joana que era médica. Né? Aí, ó. E assim, a farmácia lá de uma cidade grande, que nem Curitiba, era totalmente diferente. Os tipos de medicamento, a quantidade de medicamento que tinha hoje. Então já foi um período assim, que o senhor pegou 3 anos de farmácia para depois... Sim. Para depois subir para medicina. Sim. E foi importante. Pode falar. Importante nessa época também, como eu falei que tinha meus professores na faculdade, que eram pessoas já assim de uma certa idade, né? Os 2 farmacêuticos responsáveis pela farmácia chamavam-se Farmácia Stelfeld. Os 2 eram professores de farmacologia na Universidade Federal do Paraná. Então tinha-se naquela época muitas fórmulas, né? E tinha um laboratório lá dentro da farmácia que fabricava, né? Apertava lá os coisinhos lá para fabricar cápsulas, fabricar comprimidos. Caramba! Então fazia isso daí, né? Era o professor Stelfeld. Professor Stelfeld. É uma das primeiras farmácias de Curitiba. Nossa Senhora. Bem em frente à matriz, bem em frente. Como que é o nome da farmácia? Farmácia Stelfeld. Stelfeld. Foi uma das primeiras farmácias lá de Curitiba. Uma farmácia muito conceituada na época, né? Tanto é que os 2 farmacêuticos responsáveis eram professores da Universidade Federal do Paraná. Caramba, foi uma bagagem, já entrou, na verdade, na faculdade de medicina com uma bagagem ajudou bastante, gigantesca. Bastante, né? E ficou aí de Curitiba. Daí de Curitiba fui para Valença. Subiu para Valença. Isso. Lá também a gente morava numa república, né? Só que daí já não uma república como essa da Trajano Reis lá, que essa daí, então, a dona da república que tomava conta e tal, né? E ela tinha, o marido dela era um militar reformado, então tomava conta da república, né? Daí quando eu fui para Valença, reunimos um grupo de colegas ali da época, né? O pessoal que morava em São Paulo, o pessoal que morava no Paraná, outros eram de Minas Gerais, né? E montamos uma república, né? Uma república que ela continua tendo nome até hoje, chama-se Longe da Mamãe. Longe da Mamãe. Isso, Longe da Mamãe. Pô, o senhor subiu para o Rio de Janeiro, então, com 19 anos? 19 anos. Caraca. 19 anos. Com 14 saiu. Não, com 14 saiu de casa? Isso, e me formei de 24 para 25 eu me formei. Caramba, todo esse tempo. Um exemplo, sozinho de família, né? Isso. Tanto é que nessa época, quando eu morava em Curitiba, era muito difícil, né, naquela época para vir para Colorado. A condução era difícil. Até Londrina, de Londrina esperar o ônibus que só saía uma vez por dia. Você perdia aquele ônibus, daí você só ia no outro dia. Barbaridade. Né? Então, aviação carreira, né? Então, essa era a que fazia de Londrina para Colorado, né? E em Valença, a grande maioria das vezes eu ficava lá 6 meses, só vinha nas férias. Nossa! Só vinha nas férias, né? Porque daqui em Valença dá 1.000 e tantos quilômetros, 1.100 e poucos quilômetros. Caramba! Ela fica uns 100 e poucos quilômetros do Rio, fica bem próximo de Volta Redonda, próximo também de Barra Mansa, né? Então. Entendi, rapaz, Vassouras. 6 meses estudando
Virada pega. Vinha só nas férias mesmo. Nossa senhora. E quando o senhor voltou para Colorado em 79, que começou já a trabalhar na medicina, para o hospital, o senhor já entrou fazendo cirurgia? Tinha cirurgia na época para fazer? Sim, opa! Aliás, naquela época, o que tinha, na verdade, era, além de ter cirurgia, né, tinha uma demanda assim, razoável que não se fazia por aqui. Então, quase que mandava todo mundo embora, né? Uhum. Dr. Pedro, depois assumiu o hospital o Dr. Crisanto, né? Então, mesmo que eles não eram especialistas, mas eles tinham um tino bom em termos, vamos supor, de fazer uma apendicite, de fazer uma cesárea, fazer um parto, né? Agora, uma cirurgia maior, ou vesícula, ou isso, aquilo, não tinha como, né? Não tinha como. Então, quando nós começamos, foi eu, o Dr. Chibata, depois mais tarde veio o Dr. Sebastião, o Dr. Evaldo, né? Nós éramos também mais ou menos o médico do interior daquela época, né? Que tinha que fazer de tudo. Então, era parteiro, era tudo. Tinha que fazer, pedir para alguém ficar tomando conta da anestesia, você ia lá, operava, depois acordava o doente, entendeu? Nossa Então, senhora. naquela época, como diz um dito popular, era do parto ao infarto. Do parto. Eu ia falar de mamana caducando. Também. E já chegou fazendo a cirurgia. A demanda que tinha, um exemplo, pelo hospital, por Colorado, aliás, ser uma das cidades maiores da nossa micro-região aqui, vinha tudo para cá desde aquela época ou não? Não. Naquela época era tipo assim, um ou outro caso que vinha para cá. Por quê? Porque Santo Inácio tinha hospital também com médico que fazia um parto, fazia uma cesárea. Itaguajé, né? Dr. Unias era de Itaguajé, fazia parto, fazia cesárea, né? Paranacite também sempre teve médico com essa característica. Então, eventualmente vinha algum caso mais complicado, isso, aquilo, mas a grande maioria mesmo é daqui da nossa vamos dizer assim, Nossa Senhora das Graças, eventualmente Alto Alegre, Santo Inácio, né? Mas a maior parte era daqui mesmo. Daqui de Colorado mesmo. Essa mudança que teve agora da região, não pegou, você acha que não chegou a pegar essa mudança que teve, porque você saiu antes de ampliar o hospital, né? Não, eu saí tem 2 meses. Né? Nós pegamos, a gente ficou regional, né? Isso, mudou completamente, né? Agora, aí hoje a gente atende a nossa região, que Colorado é porta aberta, acho que é para... Tem várias cidades, 14, 17, alguma coisa assim. Eu não vou falar exato, gente, porque eu não lembro mesmo, não. Tem várias cidades, né? Aí aumentou... E ainda com alguns extras, né? Alguns, exatamente. Central de leitos, acaba né? vindo aqui, o pessoal até de Paranavaí vem para cá. Vem, da 14ª vem para cá, né? Nova Esperança, Nova Londrina, bastante gente. Doutor Camargo, Marialva, vem muita gente para cá. Ô, doutor, e nessa trajetória sua como médico, o que foi mais desafiador para o senhor, desde quando você chegou aqui em 79 até o ano 2023? Eu não sei, viu, galera? Não sei, não lembro, não tem nem como. Nasci em 84, então eu já tinha muito tempo, não, já tinha um bom tempo que ele já era médico. Eu nunca percebi um desafio grande na medicina de quando eu me entendo por gente, vamos colocar desde quando eu nasci até os dias de hoje, um desafio tão grande quanto a pandemia. O senhor teve algum desafio maior desde quando o senhor começou a trabalhar com medicina até nos dias de hoje ou não? Ô, João, naquela época, rapaz, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Quando eu vim da faculdade, depois fiz residência em São Paulo, né? Não tem realmente o que tem hoje. Sim, não tem nem como falar. Né? Quando eu cheguei de São Paulo aqui, né, tinha um laboratório na cidade e era só raio-x, um raio-x lá que tirava extremidades, isso, aquilo, mas nada mais. Ultrassom, nem se pensava em ultrassom, né? Coisa que nem dava, né? Eventualmente, mais tarde veio um aparelho de eletrocardiograma, mas a medicina daquela época é completamente diferente de hoje, né? Medicina daquela época você tinha que sentar, ouvir a história do paciente, saber como que começou, que jeito que foi, ir lá examinar, escutar o coração, escutar a barriga, ver, apalpar, sentir.
o diagnóstico era, vamos dizer assim, praticamente manual, né? Hoje não, né? Hoje a gente percebe que é o seguinte: o colega chega lá, está com dor em tal lugar, vai fazer uma tomografia. Né? Então hoje a coisa mudou completamente. Né? Então, assim, de 79 para cá. É uma mudança radical. Gigantesca. Chega a ser até, para quem viveu todas essas etapas, chega a ser assim, até amedrontador. Fala, nossa, né? Como mudou tudo nesses 40 anos, né? Como que muda? Mudou completamente. E muda, a tecnologia hoje está mudando muito rápido, né? Sim. Então, um exemplo, de 79 até hoje, o desafio maior que o senhor teve foi, assim, dentro da medicina, foi o avanço dessa tecnologia ou foi, assim, a vivência da pandemia? Não, a pandemia... Ou durante esses 40 anos teve alguma outra pandemia, teve alguma... epidemia grave aí? Teve talvez alguma coisa que ficou assim, tipo, amedrontado naquela época e tal, que foi na época do HIV, né? A AIDS, né? Foi uma doença realmente que deixava uma certa preocupação na época, né? Hoje já é muito bem mais resolvida em relação a isso, né? Estamos pesquisando aí uma série de científicas aí de vacina, né? Ainda não tem uma vacina segura, já tem alguma que já está em teste, né? Mas a AIDS naquela época foi uma doença assim amedrontadora, né? Essa agora da Covid aí não chegou assim a trazer grande dificuldade porque ela foi mundial, né? Ela foi uma coisa, né, que não era só não era um ponto específico, isso, né? Não era pontual o negócio. Foi mundial e daí então quando você tem uma coisa, vamos supor, que todo mundo tem conhecimento ou todo mundo está desconhecendo, né? Daí é mais fácil de se lidar. Entendi. E naquela época, o senhor já veio como clínico geral. Cirurgião geral, perdão. Apesar de que o cirurgião e o clínico se confundem muito. O clínico, entre aspas, não opera. Ele deveria ser um clínico, realmente. Né? Sim. E o cirurgião geral é o cara que opera. A gente chama, o cirurgião geral chama de barrigueiro, né? Porque é mais barriga. Não é o cara que faz cirurgia de coração, né? Que faz cirurgias específicas. Né? Então o cirurgião geral é o barrigueiro. O barrigueiro, essa é fera. Então, assim, o senhor já veio para cá em 79 fazendo as cirurgias e daquela época já existia o preconceito. Um exemplo, que nem nós estamos em novembro, muita gente aí, eu acredito que tem o preconceito. A gente estava conversando há pouco que de fazer qualquer tipo de consulta. Naquela época que o pessoal, povo mais assim, um pouco mais antigo, já era aqueles brabão, não vou no médico não, vou tomar um chá de erva Santa Maria aqui, uma pata de vaca para melhorar a diabetes, não sei o quê. Tinha esse preconceito antes ou hoje também tá foda de mexer? Esse preconceito, rapaz, principalmente pro homem, né? Esse preconceito, ele já está enraizado desde aquela época. Naquela época eu acho até pior. Né? Porque naquela época os homens eram brabão, né? O cara só vinha mesmo pro médico, principalmente nós que moramos lá na fazenda, né? Vinha pro médico quando sofria um acidente ou isso, aquilo, ou estava com um quadro igual, tipo, já entre aspas, morrendo, que ele vinha pro médico. Né? É igual dentista, né? Só vai no dentista para arrancar. Dói, né? Então, naquela época também nós tínhamos esse tipo de condição difícil, né? E naquela época, é lógico, né? Não pode se contar em termos de exame de laboratório, medicamento, né? Facilidade de chegar até o médico, né? Então naquela época era tudo muito mais difícil. É isso que me deu um negócio aqui agora. Como que sabia, um exemplo, um laboratório só? Acho que devia fazer só exame simples de hemograma. Era o exame básico. Era, né? O exame básico que tinha. Básico mesmo, não tinha nada assim. Era um hemograma, o exame de urina, né? Algum laboratório fazia bioquímica, tipo, vamos supor, ureia, creatinina, essas coisas, né? Mas era bem restrito, os exames eram bem restritos. Era bem restrito mesmo. Hoje tem exame aí que eu, como médico, eu nem sei assim para que serve, porque é uma infinidade de exames que você começa a ver e fala, nossa, para que serve isso, né? Então é uma infinidade, e por isso que modificou em termos do atendimento as especialidades, né? Então tem sim, continua tendo o clínico geral,
continua tendo o pediatra geral, mas daí tem o pediatra que é mais cardiologista, o pediatra que é neurologista. Dentro entendeu? de cada especialidade tem essa ramificação, né? Já começou cada qual. Por quê? Porque ninguém consegue tocar tudo hoje, né? Difícil. Como naquela época, né? Do mamando ao caducando, ou se não do parto ao infarto. Não consegue, né? Não tem. Por mais que ele seja um estudioso, ele não consegue fazer, né? Então hoje mudou bastante em termos desse comportamento. Por quê? Porque evoluiu muito, né? Mas mesmo evoluindo, e principalmente o homem, ele tem uma certa relutância de procurar o médico, né? As mulheres não, as mulheres já muito cedo já começam a ir, porque a mãe já vai fazer o pré-natal, já fez o pré-natal, acompanha, né? Já começa do berço, né? A mãe já é sempre mais preocupada, né? Já o moleque, não, o moleque ele fica querendo fugir, às vezes não deixa nem a mãe ver ele pelado, não deixa nem a mãe dar banho, porque ele já começa naquela idade já se sentir, entre aspas, diferenciado em relação Vou chegar lá, vou tirar a roupa pro médico, não fui pelado nem na frente da minha mãe. Entendeu? Então isso daí tem uma diferenciação muito grande, né? E o homem continua com esse pensamento, não, eu não vou lá não, eu não estou sentindo, isso daqui vai passar. Quando ele chega, já chega no estado talvez adiantado da doença, já chega num quadro que poderia ter resolvido mais facilmente. Exato, eu ia falar agora, poderia ter resolvido antes, se não fosse esse preconceito que tem. Sim. Nesse caso de Novembro Azul, que é uma fase bem complicada para os homens que estão aí na faixa etária dos 40 para frente. Eu não sei se é dessa especialidade que o senhor trabalha. Um exemplo, o câncer de próstata. Hoje ele tem cirurgia para isso? Como que é essa cirurgia para esse Novembro Azul? O senhor como cirurgião geral, o que o senhor, que o senhor tem a falar sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem, principalmente do câncer de próstata? O Novembro Azul, rapaz, foi assim uma coisa que eu acho de extrema importância, assim como foi também o Setembro Rosa da Mulher, né? O Outubro Rosa da Mulher, né? O Outubro Rosa já vem mais tempo. Eu acredito que o Outubro Rosa foi tipo 1990 e pouco, 1998, 99, que começou já a ter esse tipo de comportamento. E ele é completamente, no meu entendimento, completamente diferente, e por isso que avançou muito mais o Outubro Rosa do que o Novembro Azul, porque ele já caminhou bastante tempo, já angariou experiência e tem hoje uma facilidade muito grande. Se você pegar e falar assim, em tal lugar está tendo um caminhão que está fazendo mamografia da população e tal, isso, aquilo, né? Em tal lugar está fazendo preventivo, assim. Então você tem isso daí com muito mais facilidade, né? Ao passo que ainda o Novembro Azul, primeiro é a relutância do paciente não ir. Segundo, que nem sempre encontra-se algum local que vai falar, aqui está fazendo exame de toque de próstata e está fazendo PSA para a população. Não tem. O cara teria que ir buscar isso daí. E a hora que fala de buscar, ele não vai, ele fica retraído. Então, um ou outro, uma pequena parcela da população que já está agora, vamos supor, se adaptando ao Novembro Azul, já começou a essa característica. Outra coisa, é diferente. Como nós já temos, vamos supor, o ônibus que vem fazer a mamografia, o preventivo e tal, isso, aquilo, o homem tem que procurar. Ele vai procurar quem? Um urologista, que seria a especialidade básica para coisa de próstata ou prevenção de próstata, né? Daí, se ele vai pegar isso daí em novembro, no mês de novembro, procurar um urologista, não vai ter urologista suficiente para fazer isso. Então, até o médico não tem o treinamento suficiente para fazer todos os casos, né? E eu, como cirurgião geral, eu também não opero próstata, né? Mas pelo menos sei fazer um toque prostático, se está aumentada, se tem algum nódulo, isso, aquilo, para poder encaminhar, né? E se chegar um paciente lá na clínica do senhor, por exemplo, com essa finalidade, né? De primeiro era muito mais comum fazer isso, né? Porque não tinha ninguém aqui que fazia, né? Agora hoje já tem muita gente pacientes, até pacientes meus, né, que já tem o seu urologista, que vai lá anualmente, isso, aquilo, né? Mas é coisa que realmente é mais recente. É a partir dos 40 que mexe? Dos 40 anos, né? É muito. Matemática em medicina não tem uma coisa muito, né? Mas se preconiza o seguinte:
aos 40 anos, até 50, paciente que já tem história de câncer na família, paciente que já teve algum problema prostático, isso, aquilo, então aos 40 anos, né? Agora, a população geral que não tem histórico anterior, que não teve nenhuma patologia prostática, não tem ninguém na família que teve câncer de próstata, já é de 50 anos para frente. Né? Então, esse daí é o que se preconiza. Né? Entendi. Um exemplo. Eu nunca tive isso, né? Na família, não, até pelo meu conhecimento, não. Uhum. Eu vou fazer 40 anos o ano que vem. Eu vou fazer 39 agora. Sei lá que dia, acho que essa semana. Entendi. Semana que vem. Não sei, acho que semana que vem ou na outra. Vou fazer 39. Eu já posso começar a me preocupar com isso ou não? Não é preocupar. Assim, Isso, prevenir. Prevenir. E como que se previne disso? PSA. O que é o PSA? Esse PSA é um antígeno prostático, né? Então, quando se tem um PSA, em média o PSA vai de 0,1 até 4. Né? Então, o indivíduo mais jovem pode fazer o PSA anualmente, né? E acompanhar a evolução. Né? Se você já logo no primeiro exame já tem um PSA acima de 4, isso daí a interpretação é do médico que vai ver, né? Uhum. Então ele teria daí, entre esse tipo de coisa, daí já indicar um toque prostático, ultrassonografia de próstata e fazer também o PSA livre sobre o PSA total. Isso daí tem assim uma certa um certo diagnóstico mais próximo a ser câncer ou uma hiperplasia prostática benigna, né? Uhum. E é muito comum, às vezes aos 40 anos, o indivíduo ter hiperplasia benigna e raramente vai ter câncer de próstata. Já ocorre o contrário. Um indivíduo que começa tardiamente a ir no médico, que já quando vai com sangue na urina ou vai urinando com dificuldade, já com vai todo lascado. Urinário, esse daí já a chance de 60 anos para frente é muito maior de ter um câncer de próstata. Uhum. Por isso a prevenção, né? Por isso a prevenção. O toque, na verdade, ele tem realmente uma finalidade que a princípio é aquilo como falamos ainda há pouco, né? Dos 50 anos acima já deve fazer anual. Esses dias eu estive pensando uma coisa, como aquilo que nós falamos, anual, né? E daí eu vou fazer quando? No Novembro Azul? No Novembro Azul, daí você não. Como todo mundo corre para lá, não vai ter médico para fazer e tal. Então, fazer na época do aniversário. Muito bem lembrado. Não, na época do aniversário, não. Não, mas com 50 anos, né? Ah, sim. Não é que eu tô chegando no meu aniversário, tô fora. Brincadeira. Mas porque muita gente fala assim, não, vou fazer o exame anual. Uhum. Realmente, eu pensava, né, o pessoal, vou fazer anual em novembro. Sim. Mas não precisa ser em novembro, um exemplo. Para bater, aliás, né, para saber de um ano. Pode ser que ele tenta ligar para um urologista para fazer. Não ter nem vaga. Porque fala, não, só vai livrar vaga em janeiro. Daí, nossa, entendi. Então, aí pode fazer. Porque ele vai fazer a rotina dele, né? Não só para esse exame. Não só para isso. Daí já vai para fazer, vamos supor, uma geral, né? Já vai para fazer um laboratório geral. Principalmente para prevenção também de outras doenças, né? Lógico, não só da próstata. O problema da próstata hoje, ela é... Hoje não, né? Ela é designada somente ao câncer de próstata ou existem outras doenças prostáticas? Não, existe sim, uma infinidade não, mas várias doenças prostáticas, né? Aqui tem ali sintomas muito próximos de câncer de próstata, é a hiperplasia prostática benigna, né? Que ela não é um câncer. Tanto é que às vezes um câncer não precisa nem aumentar muito a próstata. Às vezes tem um câncer com a próstata de ultrassom de volume, peso e tamanho normal, né? Mas ela tem uma característica na evolução, né? E a hiperplasia prostática benigna começa dando o quê? Sintoma de que você parece que, vamos supor, não segura muito bem a urina, tem que ter uma urgência para ir fazer xixi, porque parece que a urina vai sair. Dá uma incontinência ali. Quase uma incontinência, né? Quando você vai urinar, você tem que fazer um certo esforço para a urina sair. Uhum. Termina de urinar e parece que não termina, fica ali pingando. Começa a levantar muitas vezes à noite para urinar. Então, tudo isso daí são sintomas prostáticos, o cara tem que ficar atento, né? Uhum. Ficar ligado, porque esses sintomas são os mais comuns. Já no câncer de próstata, além dele ter tudo isso daí,
ele já começa a ter, além da dificuldade para urinar, também perda de peso, ele começa a ter sangramento, às vezes, na urina, entendeu? Então já é um pouquinho mais, né, agressivo. Quando no toque, dá para sentir alguma coisa quando tem... A grande maioria das vezes, só pelo toque você já percebe se é uma próstata que tem ou não características de câncer, né? Por quê? Porque ela tem algum ponto mais endurecido, ela é irregular, ela não tem, na hora que você faz a passagem do dedo, ela não tem elasticidade, né? Então por isso que o toque prostático já é o primeiro sinal de que você tem um diagnóstico de câncer. E o toque, ele nunca vai parar de ser feito, porque, com esse avanço de tecnologia, a gente não sabe nem onde vai parar, né? Uhum. Mas para ser retirado o toque vai ser difícil. Eu diria que até agora ainda não se pode falar que o indivíduo que vai fazer uma avaliação prostática, ele está se livrando do toque, né? Os exames de imagem e os exames de bioquímico, né, já te dá uma classificação. Mas o toque, ele ainda continua sendo um exame fundamental. É a cereja do bolo, não tem jeito. Entendi. E sobre aquele que você falou ainda há pouco, né, sobre o tratamento, né, não é só cirurgia. Aliás, tem alguns casos de doença prostática, hiperplasia prostática benigna, que dificilmente você opera, né? Já o câncer tem, dependendo da evolução, tem o tratamento cirúrgico, o tratamento paliativo ou o tratamento hormonial, que hoje em dia está sendo muito utilizado esse tratamento hormonial, que é um tratamento que é feito através de aplicação de hormônio e que o indivíduo se livra de ir para uma cirurgia, de ficar internado, se livra de passar por esse tipo de risco. Tem possibilidade do câncer de próstata voltar? Pode. Pode também. Pode sim. É raro, né? Mas pode sim ter uma recidiva, que a gente chama, né? Uhum. É a mesma coisa do câncer de mama, né? A mulher tira um nódulo mamário, era câncer e tal, e ela pode ter no mesmo seio, na formação de outro nódulo, ou no seio contralateral, ela pode, né? Isso já é um exemplo, do organismo mesmo, né? É a genética, diria que é um ponto fundamental, né? A tendência genética é muito... E a segunda coisa também, os hábitos, né? Tem pessoas que têm hábitos diferentes da outra, né? Tá aí num ponto que eu ia chegar. O que a gente pode fazer? Um exemplo, existe alimentação, se a gente fazer que nem o senhor falou, não fazer só o PSA, fazer essa para se prevenir. Existe uma alimentação, lógico, tudo hoje a base é alimentação saudável, mas um exemplo, exercício regular, tudo isso ajuda a prevenir todo tipo de... conjunto. É um conjunto. Em termos de alimentação, eu diria assim, específico para a próstata, não, né? Alimentação. Agora, para a saúde, né? Para a saúde, alimentação, o indivíduo, ele tem, e principalmente o homem, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de se adaptar à rotina de seguir as coisas de prevenção, né? Começa o quê? Isso é verdade. Ele não vai fazer uma dieta específica, ele come, às vezes, o torresmo dele, come a picanha dele, come não sei o quê. Ele toma a cervejinha, mas a cervejinha junto com alguma outra coisa, eventualmente exagera e tal. Então, tudo isso vai levando o indivíduo a perder a sua saúde, né? E daí ele começa a ter diabetes mais cedo, ele começa a ter hipertensão, pressão alta mais cedo, ele pode ter um problema cardíaco mais cedo. Então, tudo isso implica em que não fazer alguns métodos que poderiam o quê? Alimentação mais adequada, evitar abusos, né, de sal, abuso de gordurosa, abuso de álcool, praticar atividade física constante. Então, ter bons hábitos. Lembrando que não é só... o Novembro Azul não é só para câncer de próstata. Foi nomeado o Novembro Azul para o câncer de próstata. Mas lembrando que a saúde do homem, igual o doutor acabou de falar, é uma saúde do pé à cabeça, né? Conjunto. Né? Vai lá na policlínica, o telefone está aqui embaixo, vai lá, marca uma consulta do doutor Arnaldo, faz um check-up, porque a experiência tem, moçada. Então, assim, a saúde do homem, ela não é voltada... Porque, assim, existe uma coisa... A mídia, ela bate em cima do Novembro Azul
como a saúde do homem só na próstata, né? Mas não é, existe muitas outras coisas que é muito mais fácil acontecer num homem, tirando a parte a parte sexual. Um exemplo, um infarto é mais comum em homem ou mulher? O homem? Então, eu sou uma pessoa infartada, eu infartei por causa do Covid, me deu a trombose, mas assim, é um infarto totalmente diferente desses daí. Sim. Mas é mais comum dar esse tipo de infarto em homem e acima de 50 anos do que em mulher. Sim. Então, assim, o infarto, ele não é simplesmente exclusivo para idoso, não é uma coisa exclusiva para homem velho. Mas a maioria dos infartos é em homem. Isso eu sei, né, por dados que existem aí. Mas assim, então a grande mídia aí bate em cima da saúde do homem como câncer de próstata só em novembro. E muitas vezes a galera esquece, a almarada aí esquece de... A gente estava com um contexto muito mais amplo, né? muito amplo. A minha esposa falou agora há pouco aqui que, um exemplo, eu vou no médico regularmente. Uma porque eu preciso ir, né? Eu preciso fazer o acompanhamento cardíaco, eu vou em psicólogo, vou em psiquiatra para ajeitar tudo, faço o exame regularmente. Por quê? Eu tenho que cuidar muito mais da minha saúde agora, porque eu tenho um histórico familiar complicado. Meu pai morreu de infarto, meu pai era diabético, meu pai gostava de tomar umas cachaças dele, comeu a picanha com gordura, o torresminho que ele não largava. Então assim, a partir disso aí eu tinha que me cuidar mesmo. E ela falou assim, você é um dos poucos homens que eu sei que vai no médico regularmente. Uma que você precisa fazer seu acompanhamento e outra para ver os teus exames, como que você tá, faz check-up. Tem vez, quando eu estava no hospital, eu fazia a tomografia do pé à cabeça, para ver se tinha alguma coisa errada e tal. Então assim, a saúde do homem não é só o Novembro Azul, não é só a dedada, moçada. Calma, não é só isso. Até o Antônio Fagundes está falando aí da propaganda aí da dedada do Novembro Azul, mas isso não se relaciona só com a próstata. De forma alguma, porque se você for ver, né, e começar a fazer prevenção, você começa a fazer prevenção, em primeiro lugar, pela consulta médica, né? Em segundo lugar, os exames de rotina, que é o quê? Um exame para diabetes, um exame para colesterol, ureia, creatinina, dosagem de PSA, quer dizer, é uma série de exames que vai deixar pelo menos você livre de ter uma doença mais cedo e só descobrir que teve a diabetes quando já está tendo dificuldade para andar porque não cuidou da diabetes antes. Exatamente. Né? Então é bem por aí. E a diabetes ela está matando bastante, ela tem infelizmente a diabetes ela tem um número de mortalidade aí muito alta, né? Principalmente nessa essa galera um pouco mais de idade. E o problema agora tá vindo a diabetes em crianças, né? Assim, como é que fala? Diabetes infantil, juvenil. Isso é um problema, né? Pessoa, descobrir a diabetes não poder comer um doce? Não é assim também? Não. O indivíduo diabético... Eu já penso no doce. O indivíduo diabético tem que ter uma restrição a doce, né? Agora, o que não pode falar que quem come doce tem diabetes. Não tem nada a ver, né? Então, ele realmente é restrito a fazer o uso de doce, de refrigerante. Controlar. A própria bebida alcoólica também tem um efeito maléfico no diabético, né? Agora, não que o indivíduo que bebe é diabético ou vai ter diabético, né? O indivíduo que come doce que vai ser diabético, né? E também vem a genética nisso daí, né? Isso que você falou, meu pai teve diabetes, então tem que cuidar, né? Sim, meu pai chegou a amputar a perna. Você falou de mortalidade, o homem morre em média, né? Um estudo feito já bem amplo, né? O homem morre em média de 7 anos a 8 anos mais novo do que a mulher. Meu Deus. Então você vê como que o homem está descuidado, né? Então ele morre bem mais cedo do que a mulher. A mulher, vamos supor, a mulher morreu aos 80 anos, a chance maior dele que ele com 72 já tinha ido. Já era. Rapaz, então a saúde do homem ela é massa porque é sempre um ponto de interrogação na hora que chega no consultório, né? Sim. Porque o cara vai chegar lá na dor, um exemplo, uma cólica, um cálculo renal. O cara só vai mesmo quando ele não tá aguentando andar. Na hora que ele não aguenta de dor, né? Não aguenta de dor. Aí chega lá, tá com uma pedra tamanho de uma azeitona,
mas tem que abrir, e não tem jeito. É bem por aí. E a gente, no dia a dia aqui, né, a gente percebe, né, alguns casos bem desse jeito, que o indivíduo fala, rapaz, por que você não veio antes? Porque, ó, eu estava pensando que isso ia melhorar e tal, e eu tinha tomado umas gotas de não sei quem lá, e melhorou. A hora que você vê, o cara já está com uma situação muito mais negativa, com evolução negativa, com um comprometimento físico bem maior, né? Coisa que se ele tivesse feito há 3, 4 dias antes já poderia ter sido diferente. Nossa, né? E tem esse espaço pequeno de dias assim? Principalmente na cirurgia de urgência, né? Hoje mesmo foi um caso interessante. Hoje mesmo nós recebemos um paciente no pronto-socorro, a plantonista me passou o caso, eu estava no centro cirúrgico, falou, doutor, eu tenho um caso assim, o senhor pode depois vir aqui para dar uma olhada? A hora que cheguei lá, vi, conversei, vi os exames e tal, falei assim, vai ficar internado que nós vamos operar você ainda hoje, tá? Ué, mas não tem, né? Não, vai operar ainda hoje. Então, depois que terminou a cirurgia, inclusive mandei uma fotografia do apêndice que eu tirei dessa pessoa. Nossa Senhora. Para a doutora que estava de plantão, que, né, para falar, o que eu achei estava isso aqui, era um apendicite, né? E que foge totalmente da rotina, que o apendicite pega mais o pessoal jovem, o pessoal, né, um adulto jovem, né? E esse indivíduo já está mais para um adulto idoso, 50 e poucos anos, né? 58 anos. Então você vê, se deixasse para amanhã, ele já tinha rompido esse apêndice, já ia dar uma peritonite, né? Então, do jeito que foi tirado esse apêndice numa hora boa, a evolução dele vai ser excelente. Entendi. Então, a minha filha, né, o senhor viu lá, ela teve uma inflamação de apêndice também. Ela fez 8, acho que ela tinha 7 anos, alguma coisa assim. Então, assim, graças ao senhor e a doutora Maria Fernanda, foi lá, fizeram o diagnóstico, viram e a gente correu, fez cirurgia. Evoluiu bem. Né? Evoluiu bem, graças a Deus. E o senhor foi lá, deixa eu só pegar um gancho aí que eu gosto muito. Eu gosto muito do jeito dos médicos antigos mexer. Por quê? Hoje, pelo menos dos que eu vi, não vou dizer ali do Hospital Santa Clara, que eu não acompanhava muito, mas antigamente, a gente ia no médico, os médicos iam lá, apertava, dava aquelas pancadas no dedo. Para você fazer uma análise, um exemplo, doutor Arnaldo, eu estou com um paciente aqui, é claro que o senhor é a referência aqui hoje no Hospital Santa Clara. Para você fazer uma análise desse jeito que o senhor fez, o senhor foi lá, olhou, viu os exames, foi lá e fez o toque no paciente, com certeza. Viu onde doía. Não pode descartar nenhuma das duas. Mas hoje a tecnologia te ajudou muito mais ou ela está andando lado a lado com o senhor? Eu digo o seguinte, a tecnologia não tem nem como discutir que não ajuda. Com certeza ajuda, né? Agora, tem muitas coisas que você poderia diminuir, né? O gasto diminuiu, o tempo diminuiu, uma série de coisas com o exame físico e colher uma história do doente, né? Tem muita gente que reclama de ter ido no médico por um problema X e falou assim, eu fui lá, o médico ficou olhando na minha cara, foi embora e não falou nada. Ele nem pôs a mão em mim. Ele nem pôs a mão em mim. Então isso daí é ruim, né? Por quê? Porque o indivíduo ainda tem, né, naquele pensamento que se ele vai no médico, vai conversar, vai examinar, vai deitar, vai palpar, né? Então, eu digo que o diagnóstico, primeiro, ele tem que ser feito clinicamente pelo exame físico e pela história. Daí passar para os exames de laboratório, ou exame de imagem, sei lá o que for, na necessidade desse primeiro atendimento. Daí, de acordo com o que eu examinei e tal, eu preciso de fazer tal coisa, para ver se o que eu estou pensando é correto. Esse caso aqui hoje da apendicite, esse daí, se eu fosse lá ver, não precisava nem de exame. Eu palpei e falei, pode levar para a sala, entendeu? E, na verdade, ele já tinha feito uma série de exames, já tinha feito tomografia, já tinha feito isso, aquilo, né? Então, era um tipo, vamos supor, do exame físico que, para mim, já era consolidado o diagnóstico. Entendi. Era... A tecnologia, ela vem assim... Ajuda... Não, é o que o senhor falou, não tem nem o que discutir com a tecnologia, tá aí para
ajudar tanto nas videolaparoscopia que a gente, Sim. né, tem aqui no hospital, graças a Deus. Mas assim, eu ainda acredito muito mais. Eu sou uma das pessoas, pô, o médico nem pôs a mão em mim. Um exemplo. O pessoal reclama mesmo. Reclama. Até hoje tem gente que fala, um exemplo. Tem um colega meu, amigo meu, mais ou menos da minha idade, falou assim: eu fui no médico, o cara ficou olhando pra mim. Foi lá, ficou digitando no computador e falou assim: ó, toma isso, isso e isso. O cara não escutou um coração, não viu como é que tá, apesar que a gente não entende por que põe, pede para respirar e não respira, mas, né, o sistema técnico, o barulho que o pulmão faz, o coração e tal. E tem gente que ainda fala, pô, o cara nem pôs a mão em mim. Eu mesmo sou um desse. Pô, outro dia eu tava com uma dor nas costas da bexiga, cheguei lá, não foi aqui no hospital, né, foi em Maringá. Foi em Maringá, Aí o cara chegou lá e falou assim: ah, tá, você tem ardidíase, né? Tem, então toma aqui a beta 30. Tomei 3 injeções na bunda, passou 5 dias, tchau. Mas o cara não viu se a hernia estava abaulada, se estava inflamada, se estava comprimido, se não estava. E só falou: tem que perder peso. Pô, eu sei disso, cara. Mas o exame físico, ele para mim, ele dispensa várias tecnologias, tá? Sim. Eu acho muito bacana. E não só no diagnóstico, mas sim na relação médico-paciente, né? Acho que isso que é importante, né? O cara pode ser até que saia de lá sem o diagnóstico, mas ele não vai sair de lá descontente. Por quê? Porque conversou, passou, explicou, botou a mão, né? Porque o médico também é limitado, eu sou limitado, né? Então, todos nós cada somos. coisa, ninguém pode falar que sabe tudo, né? Então, o paciente não precisa de sair com o diagnóstico, mas sair, pelo menos, contente com o atendimento que recebeu. Com certeza. Humanizar essa parte. Que, assim, hoje em dia, por conta aí, vamos dizer, muita gente reclama do SUS, né? Ah, o médico do SUS. Não é o médico do SUS. Médico é médico. E assim, existem profissionais, né? Profissionais e profissionais. Porque assim, se você não tiver uma humanização, mesmo no seu plano de saúde do mais caro que a gente tem, não vai adiantar nada. Então hoje, se você sai, eu brinco assim, se você for no médico e o médico conversar com você e escutar o que você tem para falar, você já sai dali 50% melhor. Com certeza. Dando uma de psicólogo dentro do consultório. Por quê? O paciente já vai lá, já tá debilitado, já tá cansado, com dor. Ah, doutor, tô com uma dor, tá acontecendo isso em casa, rapaz, tá me dando... Aí você já sabe onde que é o problema, entendeu? Com certeza. Aí dispensa a tecnologia nesse caso. Um bom papo dispensa a tecnologia. Tem alguma coisa que o senhor tem para falar para a galera que está assistindo a gente aí sobre a saúde do homem? Algum recado, alguma mensagem? Então, vamos dizer assim, talvez voltar a insistir, né? Que o homem não tem diferenciação nenhuma entre ele, sexo masculino, e a mulher. Então, fazer com praticamente, vamos supor, a mulher tem a conduta de mais assiduamente ao médico, de ter cuidados com o exame, de fazer seus preventivos e tal. E o homem está muito descuidado, né? Então o homem, eu acho que ele tem que entrar nessa situação de fazer uma rotina de atendimento, ir ao médico todo ano, né, independente de ter ou não sintoma, participar de exames de laboratório, exame de raio-x se for preciso. Então tudo isso daí é um contexto que com certeza vai aumentar a nossa vida em termos de tempo, né? A gente chega bem próximo ao que seria o tempo da vida da mulher, porque daí então a gente vai estar superando essas barreiras, né? E lógico, né? Não descuidar, né, de ter um sintoma e achar que ele já... Ah, não, e daí eu já tenho faz vários dias, isso daí não é nada não, já faz vários dias, né? Eu tomei não sei o que e melhorou. Isso não é um comportamento, né? Tomar de pirona. E tem muita gente também que às vezes acaba fazendo coisa, e lembrei agora de uma situação. Ele não vai ao médico, ele chega num laboratório e fala: eu quero fazer exame de tudo, entendeu? Quero fazer exame de tudo. Exame de tudo não existe, né? Existem exames para fazer o check-up, tal coisa, né? Então daí ele pega aquele exame e vê lá nos números e tal, isso aqui, fala: não tenho nada não.
Isso aí não é, né, uma segurança. Então, o cara tem que ir ao médico, mas tem que estar orientado. Fazer tal exame para isso, para aquilo. Exatamente. O médico vai ver esse exame e interpretar o exame, né? Então é uma conduta assim que eu diria assim que a nossa população não está levando isso. Não, e é igual me veio aqui na mente a automedicação, né? Sim, é outra coisa. É uma questão muito séria a automedicação, né? Chegar para você e falar assim, doutor, o que eu tomo para tal coisa, né? Isso... Te encontra na rua, né? Ô doutor, tô com dor nas costas, o que eu tomo? Voltaren, toma um negócio aqui, toma uma dipirona. Não dá para ser uma automedicação simples assim, né? E por último, né? Me sinto honrado de ter sido convidado, de ter vindo aqui, né? Rapaz. É uma coisa, vamos supor, que eu tenho realmente muito apreço a você e com certeza eu quero que você evolua bem, né? Que tenha aí, né, uma escalada aí cada sempre melhor para que você tenha o seu pensamento positivo e que chegue a um denominador. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço pelo aceite do convite. Eu, de verdade, o senhor na verdade, foi o primeiro da lista que eu coloquei para chamar aqui, porque a gente inaugurou em novembro. Eu queria falar bem da saúde do homem mesmo, queria expandir com essas informações concretas que o senhor me trouxe aqui, muito valiosa. E quando eu resolvi chamar o senhor estava viajando. Aí o primeiro foi o padre, né? Que daí já veio para abençoar, mas o senhor era o primeiro da lista para vir para cá. Mas foi bom, porque pelo menos o padre abençoou. A gente já pegou abençoado. Né? E eu me sinto lisonjeado demais, porque eu escuto o doutor Arnaldo há muito tempo, não foi nesses 7 anos que eu estou no hospital, não. E nem estou falando que o senhor é velho, não. Estou falando porque a minha mãe falava, o meu pai falava, a família da minha avó sempre falou muito bem do senhor. Então a gente tem... eu tinha muita curiosidade de conhecer quem era o doutor Arnaldo. E eu, graças a Deus, conheci não só o doutor Arnaldo, mas sim o Arnaldo como pessoa, né, que eu conheci ali dentro do hospital mesmo, fora do papel de doutor. Uma pessoa formidável, de verdade. Eu tenho o senhor como um exemplo a ser seguido. Tem muitos amigos meus que estão se formando médico, estão fazendo medicina, e eu sempre falei, eu sempre chego tava lá dentro da cirurgia, eu gosto de ir como a gente chama o senhor lá no hospital de tiozinho, falar, tem cirurgia do tiozinho lá. E ele me explicou, cara, uma hernia inguinal, aquele trem tudo embolado, ele me mostrava aqui, explicava o funcionamento. Falei, moçada, vocês têm que entender o que vocês estão fazendo igual o tiozinho. Aí ninguém sabia quem era tiozinho, né? O povo lá de Maringá, Prudente, quem que é tiozinho? Eu falei, um dia vocês vão ouvir falar do doutor Arnaldo. E assim, eu fico muito, muito, muito mesmo agradecido, muito lisonjeado, nervoso, porque é difícil estar conversando com uma pessoa que é um ícone, que foi o primeiro que começou aqui no Hospital Santa Clara há mais de 40 anos, trabalhando em prol da saúde da população de Colorado, tanto de Colorado quanto da região. Então eu fico muito agradecido por o senhor ter aceito o convite, ter vindo aqui nesse estúdio simples, mas que vier de coração isso aqui. Eu agradeço demais. Muito obrigado. E uma das coisas que, como eu falei no início, né, que eu me sinto bem melhor com um bisturi na mão do que com esse negócio aqui, mas eu me senti assim bem à vontade para conversar com você por causa do relacionamento que a gente tem, da nossa amizade, né? Então me deixou até, vamos supor, confortável. Eu agradeço, doutor, eu agradeço a confiança. E desculpe se porventura, dentro da explanação que a gente fez, ficou a desejar alguma coisa, ou que eu não fui claro. Não foi claro, moçada. Olha, ele explicou do parto ao infarto. Isso aqui é o quê? Praticamente. Só faltou colocar um corpo aqui, espalhar a barriga, o que é. Doutor, muito obrigado. De verdade, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, vai estar aqui, ó, o endereço da Policlínica. Tudo para você deixar aí, principalmente para os homens, tá? Deixar o número de telefone da clínica, vocês marcar uma consulta lá com o Dr. Arnaldo, fazer um check-up, tá? Porque vocês, não adianta a gente querer correr, não. O doutor falou que, em média, os homens morrem 7 anos mais novo que as mulheres. Então, eu não quero morrer mais novo que a minha mulher. Eu quero que ela vá primeiro, né? Porque aqui, ó, vou deixar ela para trás nada, rapaz, tá doido? Então, moçada,
Muito obrigado pela companhia aí. Curte, compartilha. Clica no botão aqui, segue o canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, por favor, que isso ajuda muita gente. Beleza, moçada? Muito obrigado. Fica com Deus aí. Deus abençoe todo mundo.